Enquanto o ser humano busca soluções para prolongar a vida pelo máximo de tempo possível, alguns animais já são bons nesse assunto e conseguem um tempo extra aqui na Terra, mesmo depois de levarem um golpe mortal. Parece impossível, eu sei, né? Mas antes de falar mais sobre o assunto, já vai deixando seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder nadinha daqui pra frente, tem vídeo todo dia no canal, e claro, se preparem, porque hoje eu trago para vocês os 9 animais que podem permanecer vivos após a morte. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Barata. Vamos combinar que ninguém merece conviver com a presença de uma barata na própria casa, né? E além delas serem um pouquinho irritantes, o pior de tudo é que elas são conhecidas como um dos animais mais indestrutíveis do planeta inteiro, família. E não é pra pouco não, tá? Só pra vocês terem noção, a barata é tão dura na queda que ela não depende da cabeça pra sobreviver. É, você ouviu isso mesmo. Isso porque, ao contrário da maioria dos seres vivos, suas estruturas principais não estão na cabeça. E o seu corpo não precisa do cérebro para continuar vivaço. Olha que estranho e bizarro, né? Ou seja, na prática isso significa que mesmo se ela for decapitada, consegue viver até uns 30 dias sem a cabeça, fazendo assim ainda, invisivelmente, viu? E não é por falta do cérebro não, mas sim por causa da fome que ela vai morrer, viu? Ou seja, se ela perde a cabeça, o principal fator de perca ali é a boca. Vai entender esse bicho estranho, viu? Louva-a-Deus. Quem acompanha os vídeos do canal já sabe que o louva-a-Deus é um verdadeiro predador nato. O modo como sobrevive na natureza é realmente incrível, né? Mas o que talvez vocês ainda não saibam é que ele tem uma forma bastante distinta de se reproduzir. Isso porque durante o acasalamento é normal que a fêmea decapite o macho com um golpe feroz. Mas isso não é motivo para ele parar de fazer os trabalhos. Se é que você tá me entendendo, viu? Isso porque mesmo depois de decapitado, ou seja, né, já era, o resto do seu corpo ainda está com controle ali dos nervos e consegue se forçar o suficiente para continuar acasalando com a fêmea e depositando, claro, todos os espermatozoides ali nela para que ela gere novos louva-deusinhos. Se é que podemos dizer, a família. Eita bicho estranho, viu? Cobra. Se você, assim como 90% das pessoas, morre de medo de cobra, saiba que é muito mais difícil do que parece se livrar do seu ataque, viu? Porque nem depois de morta, a bichinha desiste de ir atrás da sua vítima. E é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Não tô falando da alma não, calma. A maioria das espécies de cobra, mesmo depois de decapitada, ainda consegue reagir, até mesmo atacar algumas horas depois da decapitação. Isso acontece porque a cobra possui sangue frio, o que faz com que o metabolismo dela ser bem mais lento do que os animais com sangue quente. Essa parte aí talvez você já saiba, mas vem mais história, viu? E o que acontece no organismo de um animal com um metabolismo tão lento é que todos os órgãos dele, principalmente o cérebro, conseguem ser sustentados por muito mais tempo, fazendo com que eles não fiquem, como que eu posso dizer aqui? Totalmente mortos. Isso é, depois de ter a cabeça cortada mesmo, tá? Ou seja, o processo de morte total desse animal é muito mais lento do que aconteceria com um mamífero normal, para vocês terem ideia, família. E bom, apesar disso parecer uma certa vantagem aí, na verdade é um verdadeiro martírio para as cobras, já que se sua cabeça está viva e elas ficam com uma intensa agonia, sabendo que perdeu o resto do corpo, imagina só o que elas vão fazer. Cara, é assim, ó, você imagina, pá, tô vivaço ainda, pera. Ai, mas eu não consigo fazer nada porque meu corpo tá aqui. Você imagina conviver com isso por um tempo, né? Porque depois já era. Deve ser estranho pra caramba, né? Miracle Mike. A maioria das aves consegue sobreviver sem a cabeça por alguns poucos minutos. Isso é devido ao fato do oxigênio continuar circulando pelo seu corpo durante um tempinho ali depois de perder ela. Mas o caso do galo Mike, que também ficou conhecido como Miracle Mike ou Milagre, enfim, do Mike, é esse galo, é galo na história, né? Bom, ele é muito mais bizarro e difícil de entender também. Tudo aconteceu em 1945, quando o seu dono, o fazendeiro Lloyd Olsen, foi matar um frango no quintal para fazer um jantar especial para sua sogra. Por algum motivo, o galo escolhido foi justamente o Mike, cabeça de abobrinha. Brincadeira, o cabeça de abobrinha me vender aqui agora. Mas foi o Mike, tá? O problema é que depois de decapitar o Mike, por algum motivo o galo não morreu.
morreu. Muito pelo contrário, ele continuou andando com uma certa dificuldade e o seu dono ficou um pouco ali sentido, né? Resolveu cuidar do animal. Bom, ele viveu sem a cabeça não apenas 2 ou 3 dias, mas sim 18 meses. E na época muita gente achava que se tratava de uma farsa, até que Lloyd levou o Mike até uma universidade de Utah. E os cientistas comprovaram que realmente era verdade. Dá até uma peninha do galo, viu? Mas, bom, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu falo que bom que ele sobreviveu 18 meses ou que ruim, né? Porque sobreviver 18 meses sem a cabeça deve ser estranho pra galo. Polvo. Se algum dia vocês resolverem ir até um restaurante para comer polvo, é bom se certificar de que o animal já tenha sido capturado há algum tempo, viu? Porque senão pode dar ruim. Isso porque quando os polvos estão fresquinhos e foram recém-cortados, a surpresa não é nada agradável, viu? As chances deles estarem ainda vivos e se mexendo é muito alta. Isso acontece porque os seus tentáculos não têm necessidade de estarem ligados ao cérebro para se moverem, já que a maioria da parte dos neurônios ali do polvo estão justamente lá, nos tentáculos. E vamos combinar que ninguém quer ter a sensação de comer um belo do polvo e ter umas coisas grudando na garganta, né, família? Que nojo! Vamos combinar que os polvos são tops, mas é bom que esteja já batido há um bom tempo. Sapo. É fato que alguns sapos conseguem continuar reagindo a vários tipos de estímulos por um longo tempo, mesmo após ter tido a cabeça cortada. Mas o caso desse sapo em específico deixa todo mundo chocado. O que acontece é que uma estudante da Universidade de Massachusetts, chamada Jill Fleming, encontrou um sapo totalmente sem cabeça em uma floresta. E o mais estranho de tudo é que o sapo parecia completamente saudável e estava se movimentando normalmente, como um sapo comum. Ela obviamente ficou ali paralisada e assustada com a situação, né? E resolveu publicar uma foto do animal nas redes sociais. E logo alguns cientistas resolveram parar para analisar essa história toda. A conclusão que eles chegaram foi que o sapo foi devorado por larvas devoradoras de carne enquanto estava em períodos ali de hibernação, já que as lesões onde antes eram sua cabeça apontavam para isso. E segundo eles, o animal deveria estar assim há umas 72 horas, viu? Deve ser estranho pra caramba você ir dormir e acordar sem cabeça, né? Mas no mundo dos sapos isso é possível. Aranha. De modo bem parecido com a situação do louva-a-Deus, com a aranha parada também acontece praticamente da mesma forma. Isso porque algumas das espécies de aranhas evoluíram de uma forma bem excêntrica, viu? E pra lá de particular. E algumas delas, como vocês provavelmente já sabem, têm o hábito de devorar os machos no meio da copulação. Mas diferente do louva-a-Deus, as aranhas, ao invés de quebrar a cabeça do macho, quebram o órgão reprodutor dele. Bom, às vezes não são as fêmeas que fazem isso, mas o próprio macho em um ato de sacrifício, família. E já que o trabalho tem que ser terminado, seu órgão reprodutor continua ativo mesmo depois de separado do corpo, já que fica preso dentro da fêmea, continuando o trabalho todo ali em andamento a todo vapor. Olha só, depois a fêmea deve ter um certo trabalho para explicar pros filhos o que aconteceu com o pai, né? Seu pai foi comprar leite e nunca mais voltou. Sei lá. Que história que elas devem contar. Seu pai foi descer uma teia e não voltou mais. Vai saber, família. Salamandra. Conhecida pelos seus grandes poderes regenerativos, as salamandras podem enganar qualquer bobo que achar que a matou, viu? Isso porque justamente devido a tanto poder de regeneração, elas são muito difíceis de serem mortas, já que basicamente qualquer parte do seu corpo tem o poder de se reconstruir numa certa velocidade, viu? Isso não acontece somente com as partes mais superficiais do seu corpo, como seus membros, por exemplo, mas também com o seu próprio tecido cerebral. Ou seja, se nem mesmo a decapitação pode matar esse animal, eu não imagino como deve ser possível, viu? Tartaruga. A tartaruga é um dos animais mais graciosos e admiráveis do mundo. E mesmo que o seu habitat seja tão intensamente prejudicado, elas ainda conseguem ser bastante resistentes, viu? Além do fato delas conseguirem viver por longos anos, uma outra coisa incrível sobre o seu organismo é que seu coração é capaz de continuar batendo mesmo depois de perderem a vida. E olha que ele pode durar uns 30 minutos ali a todo vapor, viu? E isso acontece porque o seu coração tem uma célula que funciona como uma espécie de marca-passo natural, que faz
faz com que o bombeamento de sangue aconteça mesmo sem que o cérebro esteja funcionando, família. É basicamente independente. Olha, por essa vocês não esperavam, viu? E as tartarugas, cara, elas podem dominar o mundo. Junto com os louva-a-Deus, com os polvos, com... Ixi, deixa quieto, né? Mas então é isso, família. Esses foram os 9 animais que podem permanecer vivos depois da morte de um jeito ou de outro. Comenta aqui embaixo qual deles você mais ficou impressionado em saber. Não esquece de deixar um comentário. Não esquece que amanhã tem mais vídeo, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. E a gente se vê amanhã, hein? Um abraço e até a próxima. Valeu!